Oi, meu nome é Vitor Fernandes e bem-vindo ao Catolicando. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Quaresma de São Miguel, para que você conheça um pouco a história dessa Quaresma, que já tem mais ou menos 800 anos de tradição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, antes de tudo, quem é São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo é uma criatura espiritual, uma criatura que não tem corpo. E são essas criaturas espirituais que Deus criou sem corpo é que nós chamamos de anjos. Então significa que eles têm as faculdades superiores que o homem tem, a inteligência e a vontade, mas eles não têm as faculdades inferiores, que seriam os sentimentos. E essas criaturas espirituais, quando elas nos ajudam, quando elas ajudam o ser humano, elas recebem o nome de anjos, que significa mensageiro, que elas têm alguma mensagem de Deus para nós. E quando elas vão entregar as mensagens mais importantes, eles recebem o nome de arcanjos. A tradição separa em 3 hierarquias e 9 coros dos anjos, em que do maior ao menor difere a sua beleza, sua grandeza. E onde é que estão os arcanjos nessa lista? Então, está no 8º lugar, o segundo mais baixo. E é bom lembrar que esses anjos foram criados antes da criação do nosso mundo material, que junto com esse mundo também foi criada a nossa forma temporal, que nós chamamos de tempo. Então, antes da criação do mundo, houve uma batalha no céu, como você pode ver que está relatado em Apocalipse 12. Depois de Deus ter criado os anjos, ele pediu uma prova de amor para esses anjos, para que eles pudessem ver a glória divina. Mas por que Deus pediu uma prova? Porque para amar precisa ser um ato livre. E quando a criatura vê a glória de Deus, ela não tem como resistir, ela perde a liberdade tão belo que Deus é. Então, de alguma forma, Deus escondeu a sua essência e pediu uma prova de fé para eles. E diante dessa prova, muitos anjos se rebelaram, muitos anjos foram contra. Cerca de 1/3 desses anjos se rebelaram. E quando todos os anjos já tinham decidido o que eles queriam para si, então Deus permitiu que aqueles anjos que foram obedientes pudessem ver a sua glória, e os anjos rebeldes, que queriam viver longe de Deus, se afastassem dele. Aí surgiram o que nós chamamos hoje de anjos e demônios. E São Miguel Arcanjo? Segundo a tradição, São Miguel Arcanjo é aquele que se levantou contra Lúcifer e disse a frase: "Quem como Deus?" Quem é como Deus? Na verdade, esse é o significado do nome dele, Mi-Ha-El. Quem como Deus. Então você pode ver os outros arcanjos também, Rafael e Gabriel, o nome deles também tem muito a ver com a ação deles. Então já vemos aqui que São Miguel Arcanjo é aquele que venceu Lúcifer pela humildade e sendo humilde, sendo pequeno, Deus o elevou a príncipe da milícia celeste. Já nos mostrando aqui pela sua própria história como a humildade é importante. Agora indo para a Quaresma de São Miguel, como ela surgiu? A Quaresma de São Miguel Arcanjo surgiu por volta do século XIII, com ninguém menos que São Francisco de Assis. Ele achava que o tempo entre o Advento e a Quaresma eram muito longos entre si, porque esses dois tempos são os tempos litúrgicos de penitência. O Advento no final do ano e a Quaresma mais no início do ano, no meio, por volta de março, por exemplo. E quando chegava abril, que tinha Páscoa, até chegar o Advento de novo, tinha um grande período sem uma Quaresma, sem um momento de penitência. Ele ficava incomodado com aquilo, então ele começou a fazer uma Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E desde então, essa Quaresma se tornou muito popular e nós temos ela até hoje, mesmo ela não sendo litúrgica. O que significa ela não ser litúrgica? Não está no calendário litúrgico da igreja. O calendário litúrgico da igreja é o seguinte: temos o tempo comum, temos o Advento, temos o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa. Então a Quaresma de São Miguel Arcanjo está fora do tempo litúrgico, mas ela já é uma tradição entre nós católicos. Então a Quaresma de São Miguel são 40 dias, óbvio, mas tem um detalhe aqui que é bom você saber. Não se reza a Quaresma de São Miguel nos domingos. Por quê? Porque a Quaresma de São Miguel começa dia 15 de agosto com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus, que aqui o preceito, a solenidade é transferida para o domingo. Ela vai até dia 29 de setembro na festa dos Santos Arcanjos. E fica aqui a pergunta, você sabe a diferença entre solenidade e festa? Se não, deixa aí nos comentários que quem sabe eu respondo aí para você. Mas você pode estudar também, né? Então se você contar do dia 15 de agosto até o dia 29, você vai ver que vão dar mais ou menos 46 dias. Mas se você tirar os domingos que tem esse tempo, ficam 40 dias. E é muito interessante o dia que São Francisco escolheu para começar e para terminar essa Quaresma. Porque essa Quaresma retrata o que acontece em Apocalipse 12. O Apocalipse 12 começa com a mulher revestida de sol, que aqui simboliza Nossa Senhora e a Igreja, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas. Mas já no versículo 7 você pode ler que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão.
Mas tem uma coisa aqui que tem que ficar clara. Você pode fazer essa quaresma em qualquer época do ano, mas é tradicional começar dia 15 de agosto e até dia 29. Mas se você quiser fazer em outra época do ano, fica a critério seu. E então, para rezar a quaresma de São Miguel, você oferece uma penitência durante os 40 dias, como se fosse a quaresma, e você faz as orações a São Miguel Arcanjo todos os dias durante a quaresma de São Miguel Arcanjo. É bom lembrar aqui de novo, esta é uma devoção particular. Então o jeito de rezar aqui é a forma tradicional, mas você pode mudar as orações se você quiser escolher outra. E como que eu rezo então a quaresma de São Miguel Arcanjo? Oferecendo a penitência pelos 40 dias, você vai providenciar um altar a São Miguel Arcanjo em que tenha a imagem ou a estampa de São Miguel Arcanjo, no caso, por exemplo, como essa. Depois você pega uma vela benta, uma vela abençoada, coloca nesse altar e acende, se for possível. Então você faz a oração inicial dessa quaresma, que seria a oração escrita pelo Papa Leão XIII, aquela que nós conhecemos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E depois você reza a ladainha São Miguel Arcanjo. Eu vou deixar aqui um link na descrição dessa ladainha caso você não tenha, para que você possa rezar com ela. Esse roteiro é do livro Devocionário de São Miguel Arcanjo da Canção Nova. E como eu disse, é uma devoção particular. Se você quiser mudar alguma oração, fique a critério seu. Então aproveite esse tempo para fazer a quaresma de São Miguel e aumentar de novo a devoção que nós temos que ter aos nossos anjos, porque muitas vezes nós chegamos a esquecer que os anjos existem, inclusive o nosso anjo da guarda, e eles estão sempre nos ajudando, nós não podemos nos esquecer deles. E faça como São Francisco, retorne à penitência. Está muito grande o tempo entre a quaresma e o advento, então faça como São Francisco, faça uma quaresma no meio do ano, para que você não perca o hábito da penitência, porque ele é necessário para nós e para a nossa salvação. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse breve vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder. E eu vou ficando por aqui, Deus abençoe você e a sua família, e é nós que voa para o céu, com São Miguel Arcanjo. E aí, gente, gostaria de mandar um abraço para Ana Clara Paro de Carvalho, a minha maior fã de Goiânia. É nós que voa pro céu.